Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva, nós estamos mais uma vez na Academia de Pregadores, esta que é a maior escola de teologia online do Brasil. Neste momento nós estamos numa ocasião muito especial, estamos aqui para um diálogo em relação à reforma protestante. Agora, hoje, 31 de outubro de 2017, a reforma protestante comemora 500 anos. Uma data muito importante e muito marcante para a história da igreja, para o protestantismo e, sobretudo, para a história do mundo, para as transformações que ocorreram em todas as sociedades. A Academia de Pregadores, tendo em vista a importância deste fato que foi a reforma, ela está lançando, hoje já está disponível a todos vocês, os nossos alunos, um curso em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Não obstante o lançamento deste curso, que será de grande crescimento, de grande aprendizado para a sua vida, para você que é o nosso aluno aqui na Academia de Pregadores, a Academia de Pregadores também está fazendo um debate, não um debate, um diálogo, uma conversa em relação à Reforma Protestante. Nesse nosso diálogo, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e a sua relevância para a igreja odierna. O que nós temos a ver com a Reforma Protestante? Quais foram os princípios da Reforma Protestante? Qual a relevância desses princípios para a igreja que nós vivemos hoje? Como igreja odierna, qual deve ser o nosso comportamento em relação a tudo aquilo que foi conquistado há 500 anos? Como estamos hoje, depois de 500 anos da Reforma Protestante? Esse é o nosso objetivo aqui nesta conversa, nesse diálogo, que visa, sobretudo, trazer um crescimento de conhecimento, mas também espiritual para a sua vida. Para esse diálogo, nós contamos aqui com as presenças importantíssimas de mais dois dos nossos professores aqui da Academia de Pregadores, representando o estado de São Paulo. Está conosco o pastor Rodrigo Ursino, que é uma grande alegria, pastor, te receber aqui. E nós sabemos que o seu conhecimento em relação à história da igreja, a Reforma Protestante, será de grande contribuição para a nossa vida. E conosco está também o pastor Luciano Martins, que contribuirá grandemente para esta nossa conversa aqui. Pastor Luciano Martins, é uma alegria recebê-lo, que o Senhor te abençoe e que a mão de Deus esteja sobre a nossa vida nesse nosso diálogo, né? Então, como eu já disse, estão apresentados os nossos dois amigos, professores da Academia de Pregadores para esta conversa e nós vamos dar-lhes a oportunidade de se apresentarem também neste momento. Pastor Rodrigo Ursino. Meu amigo Anderson Silva, é um prazer estar aqui com vocês, você, o meu amigo pastor Luciano Martins, para falarmos de um dos assuntos mais importantes em relação à igreja, em relação ao povo de Deus e também a experiência que nós temos com a palavra do Senhor, que tem nos motivado a fazer este trabalho. E exatamente hoje, né, que é um dia tão marcante para nós, protestantes, servos e servas de Deus, estão espalhados aí por todo este Brasil afora, por este mundo inteiro. Então nós vamos falar de um assunto extremamente importante para todos aqueles que amam a palavra de Deus, para todos aqueles que servem a Deus, se dedicam à obra do Senhor, e com certeza Deus vai nos abençoar bastante aqui. Amém, pastor. Amém. É uma satisfação estarmos juntos aqui. Prazer nosso. Eu creio que Deus realmente nos oportunizou esse momento para crescimento de todos nós. Sem dúvida, sem dúvida. Pastor Luciano Martins. Pastor Anderson Silva, pastor Rodrigo Ursino, eu me sinto muito feliz, muito alegre de poder participar desse assunto, desse tema tão relevante, já que conhecer a história da igreja, atropelando a etapa da reforma, significa um déficit, na minha opinião, para qualquer leitor das Escrituras, qualquer crente, qualquer protestante, por assim dizer. É muito importante que estejamos atentos a esse acontecimento, pois sem a reforma não haveria hoje o que chamamos de igreja protestante. Então, a reforma, ela não apenas contribuiu, mas ela foi um divisor de águas. Compreender que se estamos aqui hoje é porque há 500 anos atrás houve alguém que se mobilizou, alguém que se levantou para que a igreja pudesse caminhar
à luz da Bíblia e não ao rigor do império, como era antigamente por força da imposição romana. Para mim é uma alegria muito grande, me sinto muito lisonjeado, né, em participar e poder conversar com vocês sobre esse assunto tão relevante. Amém, pastor. Alegria para todos nós. E como eu disse, com certeza será de grande crescimento para nós que estamos aqui, né, pastor? Sem dúvida. Rodrigo Cini, e também para os nossos alunos. Meus queridos, nós sabemos que a reforma protestante, depois, principalmente para nós pentecostais, depois de Atos 2, depois do movimento pentecostal registrado no livro de Atos, capítulo 2, a reforma protestante, sem dúvida, foi o maior movimento e que mais transformou a vida da igreja. Porque a reforma protestante transformou a vida da igreja como instituição e transformou também a vida da igreja no que diz respeito ao norte eclesial da igreja. Como a igreja deveria proceder, como ela deveria responder à fé cristã. Sobretudo, pastor Cino, como a igreja deveria influenciar a sociedade. Não é isso? E nós sabemos muito bem que Martinho Lutero, um monge agostiniano, é o referencial da reforma protestante, até porque ele encontrou um momento político, econômico, todo favorável para que a reforma protestante realmente acontecesse. Porém, mesmo antes de Lutero, nós tivemos os pré-reformadores, nós chamamos disso de movimentos precursores da reforma. E esses pré-reformadores foram de fundamental importância para que a reforma protestante acontecesse, pastor Luciano. O Quinto Florente, o nome dele era Quinto Florente VII Tertuliano. Ele era nascido em algum lugar da África, em Cartago, na África, em 196 depois de Cristo, criado ou educado como advogado em Roma. Enquanto todos escreviam em grego, ele escreveu em latim. E foi muito importante porque, na época de Tertuliano, o assunto mais discutido era sobre a questão da trindade. Três coexistindo é apenas um, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, enquanto todos naquela época escreviam e falavam e se orgulhavam do grego, ele estabeleceu a teologia ou a doutrina da trindade a partir do latim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistindo em uma única pessoa. Porém, esse não foi, do ponto de vista doutrinário, esse não foi o aspecto que eu chamaria de princípio até imperceptível de uma reforma. Porque nessa época também, a igreja, ela afirmava que o sacerdote tinha poder de condenar e de absolver uma pessoa. Então, Tertuliano não contribui apenas para esse princípio que é muito importante para nós hoje, sobre a Trindade, mas ele contribuiu combatendo também com relação ao poder que era dado ao sacerdote em relação a condenar e absolver. Que foi um dos principais pontos da reforma protestante. Sim, e ele, Tertuliano, mesmo que imperceptivelmente, como alguém que queria apenas colocar as coisas em seu devido lugar, já que ele percebia que esse seria um mal no futuro para a humanidade, por assim dizer, seria um mal compreender a autoridade papal como de semideus. Então Tertuliano vem, nesse período também, depois de estabelecer a doutrina da Trindade, ele combateu ferozmente esse dogma da Igreja Católica na época, em afirmar que o sacerdote tinha poder de absolver e de condenar. Ele deixou claro que só quem poderia absolver uma pessoa ou condenar uma pessoa era Cristo, é Deus, e não a igreja com sua ordem eclesiástica. E sem dúvida, nesse período de Tertuliano, a gente não estava ainda, pastor Rodrigo Cini, nem vivendo os movimentos precursores da reforma. Na verdade, não era nem igreja católica romana ainda, era igreja católica, Exato. A igreja universal. E nós tivemos, então, séculos depois disso, um dos primeiros, ou o primeiro pré-reformador, que foi John Wycliffe, ou Wycliffe, né? Que foi realmente aquele que
que iniciou, e o que eu achei interessante, pastor Rodrigo Sino, que John Wycliffe está antes de John Hus, que está 102 anos antes de Lutero. Mas os princípios do ideário reformista eram os mesmos, não é? Aproveitando o gancho que o senhor deixou e também a fala do pastor Luciano, indo nessa mesma direção, eu acharia importante a gente pontuar 3 coisas no que diz respeito à etimologia da palavra reforma. Porque se há uma reforma, é porque antes houve uma forma. E que forma é essa? Então, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né, como o pastor Luciano fez, com muita propriedade, e perceber que a igreja, no seu início, nos seus primórdios, ela tinha uma forma. Qual era a forma? A forma que Cristo havia dado a ela. E ela assume essa forma especificamente em Atos 2. O modelo da igreja primitiva. Exatamente, o modelo da igreja. Então, quando a igreja recebe esse modelo que vem de Deus e que é revestida de poder pelo Espírito Santo, em Atos 2, no versículo 42, quando a Bíblia deixa bem claro que eles tinham comunhão com Deus no partir do pão, faziam com que a doutrina dos apóstolos fosse estabelecida, fundamental e de fundamental importância para a vida deles. Então aqui nós temos um modelo, ou seja, a forma que Deus estabeleceu para esta igreja, a sua noiva, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então o povo precisa agora ter uma direção, continuar na mesma forma que era a forma original. Só que isso não acontece. Tanto é que homens como Tertuliano, dentre outros, começam a perceber que a igreja ela está se desviando aos poucos dos princípios da palavra de Deus redigidas pelos apóstolos, né, e também pelo próprio Cristo propagada. E agora eles têm uma preocupação muito grande em relação a isso. Como que a igreja vai continuar a fazer, a pregar, a vivenciar aquilo que Deus havia estabelecido no princípio, ou seja, continuar com a sua forma original. Parece que Paulo estava tendo um vislumbre profético quando ele fala em Romanos 12, né? Não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo. A igreja começou a se conformar com este mundo. Acho que especificamente na data de 313, né, quando Constantino vem e traz uma nova visão à igreja, quando passa a fazer do Império Romano o Império Cristão, a cristianizar todos. Então é interessante lembrar que eu imagino que as pessoas saíam nas ruas após o edito de Tertuliano e se cumprimentavam. E aí, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Tudo bem. E aí, está sabendo da novidade? Saiu no jornal, na notícia? O que saiu na notícia? É que todos nós agora somos cristãos. Ah, que legal, então maravilha, mas o que é isso? Eu não sei, só sei que a gente é. Então as pessoas passaram a se tornar cristãs sem saber de fato o que significava isso. Então a igreja começa a se paganizar, começa a ser inserida na igreja, começa a introduzir-se à igreja elementos pagãos. E a igreja começa a se distanciar, ou se distanciar dos primórdios, se distanciar da palavra, ou seja, da forma original. E isso durante mais de 1.200 anos. Então, durante mais de 1.000 anos, a igreja ela começa a assumir elementos pagãos de fora para dentro. Então, ela começa a importar aquilo que não deveria. Ao invés de exportar o evangelho e o padrão do reino para o mundo, eles começam a importar o padrão secular para dentro da igreja. O que acontece? Aí começa a introdução das imagens de escultura, das velas, a questão das missas, a questão da veneração dos santos, dos anjos. Então, durante 1.200 anos, heresias começam a entrar uma após outra, sucessivamente. Autoridade papal. Autoridade papal. Né? Venda de indulgência, simonia, culto a Maria. Vai culminar na venda de indulgências, que é quando a igreja se deforma. Então ela tinha uma forma, agora ela se deformou, ela está deformada. Por isso que ela precisa de uma reforma, ou seja, voltar à sua forma original. E aí homens como John Hus, como o Wycliffe, o senhor citou muito bem, Savonarola, começam a tentar, de uma forma muito incisiva e objetiva, trazer de volta a igreja para as rédeas do evangelho, do reino e da forma original de Atos 2. Isso foi muito difícil. É quando Lutero chega e ele, com muita maestria, e claro, com a ajuda de Deus, a gente sabe que nada acontece por um acaso, a história da igreja vai mostrar isso para nós. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos.
Então, assim como o mundo foi preparado para a vinda de Jesus, com o Império Romano, né, com o desbravamento das estradas, com a língua grega sendo a língua mundial, tudo isso foi preparado para a vinda de Cristo, para a propagação do Evangelho originalmente falando. Então, a mesma coisa vai acontecer na Reforma, com as questões que vão dar base para a Reforma. O nacionalismo, o patriotismo do povo, né, a questão da invenção da imprensa, né, que vai ser primordial, essencial, né? Eu diria que é a maior de todas as bases da Reforma, a melhor de todas elas, e tudo isso vai contribuindo para que Lutero tenha êxito no que outros não tiveram. Então, eu acho que é bom a gente pontuar essas questões para a gente daqui partir em diante em relação a tudo isso que a Reforma representa para nós. Sem dúvida, pastor Ursino, eu chamo isso de movimentos de Deus na história, né? Exato. Deus vai movimentando, manipulando a Ele história. está no controle da história, né? Para que a história aconteça, né? Para que as coisas aconteçam realmente. Então, fizemos a abertura do curso, na verdade, com esse texto de Eclesiastes, quando Salomão escreve que aquilo que é, já foi. E aquilo que será, também já foi. E Deus pode renovar. Deus pode renovar todas as coisas. A história se repete. Então nós sabemos, pastor Luciano, que a sociedade pré-moderna, né, que é esse período do século XIV, quando acontece o Renascimento, ela estava sendo estava voltada muito para as questões da sacralidade. A Igreja Católica tinha um domínio sobre todas as coisas, né? O monopólio de tudo, né? A Igreja Católica tinha um monopólio da economia, um monopólio da ciência, um monopólio das artes, né? Literaturas, do governo, né? Monopólio filosófico. E foi preciso realmente Deus movimentar a história para quebrar tudo isso. E nós percebemos que estamos vivendo não uma sociedade monopolizada, mas o que a gente percebe é que esse envolvimento com a ciência, com as artes também, nos dias em que nós estamos vivendo, 500 anos depois da Reforma, né? Na verdade, 6 séculos depois do Renascimento, esses movimentos, esse pensamento filosófico, e às vezes, como eu costumo falar com os alunos em sala de aula, dizer assim, vamos falar sério, às vezes até o pensamento teológico está se sobrepondo a uma vida espiritual piedosa, uma vida espiritual digna. E aconteceu lá o renascimento. Então esse renascimento com certeza foi muito importante, né, pastor Luciano, para essa transformação do mundo. Sim, porque à medida em que a igreja, conforme já ouvimos pelos senhores, à medida em que a igreja monopolizava e proibia que o leigo, por assim dizer, ou qualquer indivíduo tivesse acesso à arte, tivesse acesso à ciência e à literatura, surgiram na Itália, nesse período, antes de Lutero, surge na Itália um grupo de homens que não professavam fé religiosa em absolutamente nada e começaram a pesquisar individualmente, acredito que até contra o padrão imposto da igreja. E diz a história que eles começaram a pesquisar arte, os clássicos, literatura, né, antigos, né? Os clássicos, mas estes na Itália não professavam fé. Não tinha nada a ver com reforma de igreja, nada disso. Não tinha nada a ver. Porém, esse acontecimento também chegou na Inglaterra, na Alemanha e na França. E na Alemanha, na Inglaterra e na França, já os religiosos da época, eles começaram a estudar a língua grega, o hebraico, para a compreensão das escrituras, o que também não era permitido pela igreja. Inclusive, na própria Roma da época, na própria Itália, os sacerdotes não eram conhecidos como pessoas de status por causa da fé. Eles eram conhecidos mais por causa do seu nível cultural. Esse renascimento foi um dos braços, né, por assim dizer, que favoreceu o princípio da reforma, não apenas o renascimento. Tem também, o pastor Rodrigo Sino já citou, tem também aí a questão do nacionalismo e tem também a questão da imprensa na época. Então, na minha opinião, foram esses os braços que deram o primeiro passo para o surgimento da reforma, que começa em Lutero. Renascimento, pastor
Rodrigo Cino, tem justamente essa visão de voltar a nascer, né? Exato, Renascimento. voltar outra vez. Voltar outra Nascer vez novamente. para mudar, para fazer as coisas diferentes. Nós temos 3 pré-reformadores, né? Que são 3 homens que são, não obstante, como o pastor Luciano disse, várias outras pessoas, todo um movimento histórico promovido por Deus, nós cremos nisso, mas a história registra para a gente 3 pré-reformadores de fundamental importância. John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na Boêmia, que é a atual República Tcheca, e Jerônimo Savonarola, na Itália. Sem dúvida nenhuma, desses 3, Jerônimo Savonarola teve uma relevância. Aliás, John Hus ele é mais midiático, principalmente pelo fato, quando estava sendo martirizado, queimado vivo numa fogueira, e o seu nome Hus significava ganso na sua língua pátria, e ele disse, hoje vocês matam ganso, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne que vocês não poderão matar. E a história registra que 102 anos depois, não no mesmo dia do seu martírio, né, mas 102 anos depois, Lutero afixava na porta da igreja do castelo em Wittenberg as 95 teses da Reforma Protestante. Porém, Jerônimo Savonarola, ele teve uma importância muito grande para movimentar realmente a reforma, porque eu diria que foi um movimento de dentro para fora, porque ele estava na Itália. Como diz Hernandes Dias Lopes, ele surgiu nas barbas do catolicismo romano, surgiu dentro da própria igreja. Dentro de casa, né? Dentro de Era casa. Um profeta de casa. O Papa da época ofereceu para ele uma promoção a cardeal. E, na verdade, como nós estamos pensando nessas implicações da reforma para hoje, a gente vê isso acontecendo até hoje, não é? Quando se levanta alguém falando alguma coisa diferente, em alguns contextos, a pessoa diz, não, a gente vai te dar aqui uma promoção de alguma forma, mas você fica caladinho. Não será mera coincidência. Não será. Eu vejo que Jerônimo Savonarola é como se ele estivesse dizendo, não, vocês não entenderam, eu não estou querendo ser promovido, eu não estou querendo uma igreja, eu só estou querendo pregar aquilo que é a verdade. Extremamente importante nós destacarmos uma questão que estes homens possuíam, que nós devemos também ter em nós, que é o despertamento para a palavra. Esses homens, às vezes a gente fala deles com tanta empolgação que alguém pode pensar, nossa, eles eram santos, infalíveis. Não, eles eram passíveis de erros como nós. Só que eles fizeram a diferença, e só faz a diferença quem se levanta da comodidade. Eu chamo o que nós vivenciamos no tempo atual de comodismo cultural, que é exatamente aquele comodismo que todas as pessoas têm. E aquelas pessoas que têm esse comodismo, elas costumam dizer assim, puxa vida, está acontecendo isso, tudo errado, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, alguém tem que fazer alguma coisa, mas ele mesmo não faz nada. Alguém tem que se levantar, será que ninguém vai fazer nada? Eu acho que os senhores já ouviram isso muitas vezes. E a própria pessoa não faz. Um dia um aluno me disse assim, pastor Rodrigo Cino, nós precisamos de um novo Lutero. Aí eu disse, você se candidata? As pessoas estão sempre clamando por alguma coisa. Exatamente, mas não querem fazer. Então, tem que ser feito alguma coisa? Tem. Então, quem que vai fazer? Alguém tem que fazer. E por que não você? Foi o que o senhor disse com propriedade. Por que não eu? Então, esses homens assumiram a responsabilidade que ninguém queria. E fizeram a diferença por quê? Porque se colocaram à disposição de Deus para serem usados. Então, todos aqueles que se colocam à disposição de Deus para serem usados por Deus, sabem perfeitamente que não será fácil. Porque toda iniciativa em tempos de crise espiritual, econômica, seja ela de toda e qualquer ordem, vai causar um choque a princípio. Mas essas pessoas, estes homens especificamente, principalmente os pré-reformadores, eles nos trazem essa lição. A lição de que qualquer um de nós pode e deve fazer alguma coisa. Mas nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para isso. Com certeza. Me chama a atenção também, pastor Luciano, que principalmente nós pentecostais, nós temos assim uma alegria até, uma satisfação em falar que o movimento pentecostal principiou-se entre os mais pobres, nas classes menos favorecidas. E a gente sabe, ao estudar principalmente a história do último grande avivamento da história da face da Terra, que nós vamos falar talvez um pouco mais à frente, não é? Que foi com William Seymour, descendentes de escravos, e que gerou esse avivamento no Brasil, que é hoje a maior nação pentecostal do mundo.
O pentecostalismo chegou no Brasil com Daniel Berg e Gunnar Wingre, e historicamente falando, ele começou entre os pobres. E eu falo que o pentecostalismo ele tem até um contexto muito social, porque ele transformou a realidade dessa classe menos favorecida. Porque as igrejas históricas que já estavam no Brasil quando Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram, já eram igrejas voltadas para o intelectualismo. E que esse pobre ele não tinha o microfone na mão. Sim, e geralmente elas eram fechadas entre si. Por exemplo, as igrejas alemãs, luteranas, pregavam para os luteranos, que eram alemães que tinham vindo para cá e estavam estabelecidos aqui. Então, igrejas brasileiras, na linguagem brasileira, geralmente não existia. Não eram igrejas missionárias. Não eram igrejas missionárias, exatamente. Eram igrejas exclusivistas. Esse fervor missionário está ligado ao pentecostalismo, principalmente aos irmãos moravianos, que foram fruto do próprio pietismo que aconteceu depois do puritanismo. O pietismo surge na Alemanha 100 anos depois da Reforma. E a gente trata disso um pouco mais à frente. Mas, pastor Luciano, eu falo que o pentecostalismo mudou uma realidade social. Porque o camarada estava lá na roça, trabalhando durante o dia, mas à noite ele vinha para a igreja de paletó e gravata, ele tinha um microfone na mão, ele era agora uma voz que tinha alguém para ouvir. Sim. Mudou essa estrutura. E isso é relevante para nós, principalmente no nosso caso, Brasil, colônia de exploração. Isso foi muito importante, essa chegada do pentecostalismo há quase 106 anos atrás. Se guardadas as devidas proporções, muito semelhante ao que aconteceu no princípio da igreja. Com certeza. Porque às vezes o camarada era escravo e na igreja ele tinha uma posição de liderança. E às vezes ele era líder do patrão dele na igreja. Verdade. Então as posições se invertiam. Então esse é o poder que o evangelho tem de transformação, não só espiritual, mas também social. Com certeza. Agora, pastor Luciano, o que eu percebo é que tanto os pré-reformadores quanto os reformadores eram doutores. Hoje, nós temos no Brasil um grande número de doutores também. O que eu percebo, entretanto, é que muitas vezes, eu vou falar assim, nós, que nos inclui a todos nós, muitas vezes nós nos doutoramos, mas isto acaba trazendo uma certa, eu chamo de arrogância ministerial. E esse estudo que deveria promover uma transformação no reino de Deus acaba se tornando em um instrumento de promoção pessoal. Eu repito, nós estamos tratando aqui dos princípios reformistas, a relevância para os nossos dias. Pensando que esses pré-reformadores e reformadores eram doutores, homens extremamente sábios, isso não seria, pastor Luciano, uma lição prática, um ensinamento muito atual para essa nossa geração, esse momento que nós vivemos de igreja, que a gente sabe que não que a gente precise a gente trata disso daqui a pouco, de uma nova reforma, mas de um despertamento. Não seria o momento de Deus realmente despertar a todos nós que nos preocupamos com o estudo teológico, nos despertar para alavancar o reino de Deus, ser instrumentos de Deus para alavancar o seu reino, e não instrumentos que esse conhecimento fosse instrumento de envaidecimento pessoal? O que você acha dessa proposta? Olha, eu percebo que os reformadores e até pré-reformadores, com toda a sua intelectualidade teológica, e não apenas teológica, mas também secular, tomando aqui um gancho com relação a Lutero, pelo que eu estudei sobre Lutero e sua biografia, ele iniciou, pastor Rodrigo Sino, o curso de Direito, mas ele não foi até o fim. Ele desistiu e foi estudar para teologia. Para fazer teologia, exatamente. Porque diz a história que um raio caiu próximo do pai dele, o pai dele não faleceu, e o que ele fez? Ele desiste do curso de Direito, e não sabemos que período ele desistiu, e foi estudar teologia e se tornou o pai da reforma, por assim dizer. Com relação ao pentecostalismo favorecer a classe menos, permita até a redundância, menos favorecida, os pobres, eu pude fazer uma comparação aqui, mas uma comparação superficial, não uma comparação literal, uma comparação com relação a Cristo. Cristo escolheu 12 discípulos. Não há nenhum indício de que um discípulo de Cristo fosse intelectual ou fosse de classe média alta. Pelo contrário, a maioria dos discípulos de Cristo, se não todos, foram alistados, eu vou chamar de alistados, chamados por Jesus
da região da Galileia. Acho que o único que não era galileu era Judas, Era dos Judas. Iscariotes. Pois é. Daí você Deu já no que tira. deu, né? Só isso aí já gera um debate. Exatamente, então. Mas a maioria eram pescadores Homens simples. simples, mas incendiaram não apenas os pobres, como a sua voz, através do Espírito Santo, também chegou até o Sinédrio e foi até Roma, o Império Romano. Então, o Criador escolheu esses homens para influenciar e influenciaram. A mensagem trazida pelos reformadores ou por Lutero, por assim dizer, ela influenciou a sociedade dando direito a quem não tinha direito negado pela igreja na época. Porque o pobre tinha dever de dizer sim, dever de obedecer regras, obedecer leis, mas agora com a reforma, eles têm direito à voz, eles têm direito à fala. Eles podem dizer, acredito nisso, não acredito nisso. Por quê? Porque a reforma contribuiu na época e contribui hoje. Eu até acredito que o processo de democratização tenha um pezinho na reforma, porque é liberdade de expressão. E o que faz o Savonarola, o que faz o John Hus e o que faz o Martinho Lutero é justamente devolver voz ao indivíduo, seja ele de que classe fosse. Na verdade, pastor, te interrompendo um pouco até, eu falo que o processo de democratização, eu vou além, o senhor disse que tem um pezinho, eu acredito que tem os dois pés na reforma, porque a reforma protestante, ela movimentou o mundo, uma transformação mundial que desencadeou 2 séculos depois, no século XVII, no iluminismo, que foi uma nova maneira de repensar todo o mundo e que foi gerando, na verdade, esse processo de democratização. Então a reforma contribuiu não apenas à classe menos favorecida, mas essa que era totalmente manipulada, sem o direito de pensar, agora tem o direito de pensar e não se permite mais a manipulação da Igreja Romana. Não se permite, ou seja, foi algo que mudou não apenas a história em 1500, mas como você mesmo acabou de afirmar, o modelo de pensar sobre Deus e eu e você, eu e o próximo, tem muito a ver com o avanço significativo das 95 teses de Martinho Lutero. Durante a gravação do curso, pastor Rodrigo Sino, eu comentei até com o irmão Cláudio e disse para ele o seguinte, eu brinquei com ele, não que isso tenha uma revelação, como diz Paulo, né? Assim digo eu e não o Senhor. A importância desse momento de nós termos uma ação de agregar pensadores de uma teologia bíblica, sobretudo, nesse momento histórico que nós vivemos na nossa nação, e a Academia de Pregadores tem feito isso de forma, assim, talvez, tem sido precursora disto, né? Porque, pelo menos, eu não tenho conhecimento, não sei o senhor, mas eu não tenho conhecimento de um movimento como esse que a Academia de Pregadores tem feito, de nos unir, pessoas de estados diferentes, de culturas diferentes, digamos até de gerações diferentes. Sim. Nós temos na Academia de Pregadores pastor Napoleão Falcão, pastor Cláudio Gama, pastor Napoleão Falcão, pastor Elianai Cabral. Pastor Napoleão Falcão, pelo menos, está pregando há 50 anos. 50 anos. Então é uma geração anterior à nossa, pastor Luciano. Sim. E a Academia de Pregadores, ela está conseguindo nos unir a nós que gostamos de pensar. Eu digo que eu não sou um teólogo, eu não querendo ser humilde demais, que eu brinco que humildade demais é pecado, mas eu falo sempre que eu sou um estudante de teologia e gosto disso. Então a Academia de Pregadores, ela tem feito isso, tem unido pessoas que têm buscado o conhecimento de uma teologia bíblica, ortodoxa, uma teologia espiritual, sem dúvida nenhuma, piedosa, mas sobretudo ortodoxa. E eu penso que este é um movimento de Deus para que a gente possa ter uma verdadeira transformação da real situação do protestantismo brasileiro que nós vivemos, que foi o que aconteceu com os precursores da reforma e com os reformistas, não é isso, pastor? Sem dúvida alguma, eu acredito que vou mais além. A acessibilidade que a Academia de Pregadores tem dado às pessoas do conhecimento da palavra remete-nos à reforma, né? Que é essa iniciativa de popularizar e divulgar com facilidade as Escrituras, o conhecimento bíblico,
que é o que liberta o homem da ignorância espiritual, da ignorância intelectual. E faz esse movimento, né, de transformação social. Como o pastor Luciano disse muito bem, como o senhor colocou agora há pouco, a palavra de Deus tem esse poder de transformação, não só espiritual, mas intelectual, social, econômica. Em todas as áreas, a pessoa ela é mudada, modificada, transformada. A vida dela passa a ser uma vida extremamente, absolutamente diferenciada. E é isso que estes homens propuseram. E com muita alegria, né, nós podemos dizer que eles conseguiram. E louvado seja Deus por isso, né? Hoje estamos aqui, e aqui estamos por conta de tudo isso. Agora, um fato que me chama a atenção, pastores, é que, acho que vocês devem ter atentado a esse assunto, que quando a reforma está acontecendo na Europa, é por volta de 1517, né, quando ele coloca aí, afixa as 95 teses. Mas isso já vinha acontecendo por volta de 1400, 1300. 100 anos, né? cento e poucos anos. Exatamente. E a história nos revela, nos mostra categoricamente que o Brasil, vamos voltar agora para a América do Sul, estava sendo descoberto, né, entre aspas. Então nós temos aqui em 1500 a descoberta do Brasil, enquanto na Europa já estava se discutindo a reforma da igreja. Então, às vezes, eu começo a perceber que muitas pessoas são muito cruéis quando vão atacar a igreja brasileira sem conhecimento prévio da história. Porque se você olhar para a história, você vai ver que a igreja brasileira é um bebê em relação à igreja europeia. Nós estamos engatinhando, né? Enquanto a igreja europeia estava discutindo a reforma, aqui nem existia a igreja, né? Por assim dizer. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Claro que a gente não vai aliviar para o pecado, mas ter um pouco de paciência com relação ao entendimento das escrituras que as pessoas estão tendo. Você sabe que muitas pessoas ainda não têm acesso às escrituras como deveriam ter. Muitas igrejas ainda são restringíveis no que diz respeito à teologia, ao estudo da palavra, por incrível que pareça. Os senhores viajam pelo Brasil, isso assim no como nosso eu, meio sabe protestante. disso. Isso no meio Exatamente, protestante. No meio protestante evangélico pentecostal, que é a nossa raiz. E nós vemos que muitas pessoas não se atentam para esse fato. Então a igreja brasileira, ela tem os seus erros, ela tem as suas falhas, são grandes, mas percebam que nós estamos engatinhando ainda. Então, teologicamente, alguns até dizem que nem exista uma teologia brasileira. É a mesma discussão que se tem em relação à filosofia, se existe uma filosofia brasileira, se não existe, mas esse é outro fato. Mas em relação à teologia, tem gente que até diz, não, a gente só importa teologia da Europa e da América do Norte. Se como igreja nós estamos engatinhando, teologicamente, Então, nós estamos num período de gestação de gestação embrionário. Verdade. Né? Claro que nós temos muitos bons teólogos já no Brasil, né? Grandes teólogos estão fazendo a diferença, né? A Academia de Pregadores tem reunido grandes homens no que diz respeito à teologia brasileira, e esses homens têm feito a diferença, mas ainda estamos em processo, como o senhor disse, de gestação, né? Deus tem levantado muitas pessoas, mas profeticamente eu creio que ainda vai melhorar muito, Deus vai fazer muitas coisas extraordinárias e muitos dos nossos alunos vão contemplar isso, porque muitos deles serão usados por Deus para este movimento. É por isso que eu apresentei essa minha preocupação da gente pensar isso, porque eu acredito que esse é o momento oportuno, é um momento que nós precisamos promover as transformações que são necessárias. Até porque, como o senhor bem frisou, importantíssimo esse fato que o senhor frisou para a gente, o Brasil está sendo descoberto em 1500. E em 1517 nós temos a reforma protestante propriamente dita. Se a gente pensar que em 1535, 1548, por aí, a Igreja Católica Romana a gente tem, por exemplo, o Concílio de Trento, que durou 18 anos, e a partir do Concílio de Trento, principalmente, a Igreja Católica inicia, não digo nem inicia porque já havia se iniciado, mas ela fortalece o movimento da Contra-Reforma, que a gente vai tratar daqui a pouco, e esse movimento da Contra-Reforma foi uma tentativa da Igreja Católica de retomar as rédeas, e ela matou muita gente, principalmente com a Inquisição.
A gente tem, inclusive, registros históricos de missionários que vieram ao Brasil e foram mortos no Brasil nesse início da colonização brasileira, justamente porque nós estamos em 1500, 1530, sendo colonizados por uma igreja católica romana e que está movimentando-se contra a reforma protestante. E, historicamente falando, a gente vai perceber que na Espanha, na Itália, no período da Contra-Reforma, a Igreja Católica Romana varreu a Espanha e a Itália do protestantismo. Se não fosse uma ação de Deus mesmo, as coisas teriam sido apagadas. E há registros e históricos, Portugal, né? também. Sim. Portugal também foi uma das aqui no nações. Brasil, por exemplo, a gente fala muito da questão do nazismo, né, que foi talvez uma das maiores atrocidades, né, da história da humanidade, mas aqui no Brasil se matou muito mais índios tentando catequizá-los, Com né, certeza. do que na época de Hitler, né, com 10 milhões de pessoas mortas durante todo aquele período nazista, 6 milhões de judeus incluídos nisso. Então, é esse link que eu estou tentando fazer. Então, a igreja, em 1500, na Europa, já está falando de reforma. Está entendendo a minha fala? O Brasil está sendo... E o Brasil está sendo descoberto, né? Entre aspas, claro que já existiam habitantes, essa é a discussão que todos nós já sabemos perfeitamente, mas aqui nem igreja existia, não existia protestantismo, na verdade não existia nem cristianismo, né, propriamente dito. Então, quando que vai chegar a primeira igreja protestante no Brasil? Então vai demorar muito tempo ainda. Então, se você for analisar, as igrejas históricas, né, não tem nem 200 anos aqui no Brasil. Não tem 200 anos que a igreja protestante existe aqui no Brasil. Então, em 1500 anos, olha o tanto de coisa que aconteceu na Europa. Aqui a gente está há 200 anos tentando lidar com todos esses movimentos, tentando centralizar, se focar em um deles e criar sua própria identidade. Então a igreja eu percebo agora que ela está começando a ter sua identidade própria, aqui no Brasil, especificamente falando, através de tudo isso. Tem um livro muito interessante sobre essa implantação, essa chegada da igreja protestante no Brasil. Eu consegui, não edita mais, eu consegui comprar num sebo. O autor é Boanerges Ribeiro, o título do livro é Protestantismo no Brasil Monárquico. E ele vai mostrar que Dom Pedro II, querendo promover uma colonização organizada no Brasil, porque os colonizadores foram chegando para explorar. Então Dom Pedro II ele quis promover uma colonização organizada no Brasil e ele convidou algumas pessoas da Suíça para colonizar o Brasil. Então, para promover uma colonização organizada. Eles vieram para a região montanhosa do Rio de Janeiro e fundaram a cidade de Nova Friburgo. Havia na Suíça uma cidade chamada Friburgo. Eles fundaram então Nova Friburgo e eu conheço em Nova Friburgo a primeira igreja protestante brasileira, né? Então nós estamos falando de início de século XX, 300 anos depois da colonização, quase 400 anos depois, historicamente falando, 200 isso não é nada, anos, né? Não é estamos nada. falando de 200 anos, mas com toda certeza eu acredito que Deus tem nos levantado como estudantes de teologia para que esse conhecimento transforme primeiro a nós e transforme depois a nação brasileira. Muito bem, nós falamos então aqui, até então, de um pouco dessa história, né? Pastor Luciano falou muito bem lá do período dos pais da igreja, que já havia uma preocupação com esse empoderamento papal, e depois nós fomos discutindo aqui, falando sobre esse período da pré-reforma, falamos aí sobre John Wycliffe, que foi na Inglaterra, John Hus na atual República Tcheca e Jerônimo Savonarola na Itália. Depois disso, nós temos, sem dúvida, o movimento da reforma propriamente dito, que já repousa aí sobre Lutero. Nós vamos fazer um momento de intervalo e já nós voltamos então para falar da reforma protestante. A você, nosso querido aluno, já nós voltamos falando propriamente dita da reforma protestante e das suas implicações para a igreja odierna. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações.
Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online. Muito bem, meus queridos, nós voltamos com o nosso diálogo, com a nossa conversa aqui em relação à Reforma Protestante. E nós vamos, neste momento, falar propriamente dito da Reforma Protestante. O que foi essa reforma? Por que Martinho Lutero teve tanto apoio dos príncipes daquela época? E nós vamos entender as 5 solas da reforma e o que essa reforma, como nós, igreja moderna, podemos viver essa reforma na prática, tá ok? Pastor Rodrigo Sino, nós sabemos que os pré-reformadores já tinham, como nós falamos, esse ideário reformista, que foi também o ideário reformista de Lutero, né, pastor Luciano? Não tinha diferença. Não obstante, às vezes, um enfatizar mais uma coisa do que outra, no caso de Savonarola, por exemplo, ele enfatizava mais a questão da autoridade papal do que das indulgências. Lutero enfatizava mais, ele batia mais contra a questão das indulgências, mas, no geral, eles pensavam mais ou menos as mesmas coisas. Nós vamos perceber que Lutero realmente consumou a reforma protestante porque ele teve também todo um ambiente propício para isso. A gente vai analisar a história da igreja na Idade Média. Justo Gonzalez chama o período das trevas, um período de 1000 anos, especificamente do ano 500 ao ano 1500, onde a igreja criou, na verdade, as grandes heresias, né, como a infalibilidade papal, a adoração de Maria, o uso das velas, a oração pelos mortos, a venda de indulgências, simonia, doutrina do purgatório. E a gente vai perceber que todas essas heresias que a igreja criou, sobretudo, ela criava para adquirir tanto poder, domínio, poder político, como também riqueza. A simonia, por exemplo, que é a venda de títulos eclesiásticos, a história nos mostra que a igreja fornecia títulos eclesiásticos a grandes donos de terra, enquanto eles doavam terras para a igreja, construíam templos. Então era na verdade, essa troca, por isso chama simonia. Então esse desvio nesse período de 1000 anos foi intenso. E esse domínio da igreja, como nós falamos desde o início aqui, nas artes, na economia, na política, a igreja dominava. Teve um certo papa que ele disse que a igreja era a luz do dia e o Estado, né, os governantes, a luz da noite. A igreja era o sol e o Estado era a lua. E ele dizia que ao Papa, que era o representante de Deus, Deus tinha outorgado a autoridade de tirar a coroa e colocar a coroa sobre os soberanos, sobre os poderosos. Então a igreja se tornou maior do que o Estado. A verdade foi essa. Se em 313 Constantino instituiu o cristianismo como religião oficial do império, e isso foi, na verdade, muito bom, entre aspas, né? No seu início, alguns acreditavam até que o reino de Deus estava verdadeiramente sendo implantado, porque agora o clero era financiado pelo império, a igreja ganhou a ideia de instituição mesmo, oficializou a igreja como uma instituição jurídica e várias outras vantagens que a igreja teve, um crescimento extraordinário, que a gente sabe que trouxe vários problemas também. Se lá com
com Constantino, ele deu as mãos para a igreja, eu posso dizer que no período da Idade Média, a igreja soltou a mão do império, jogou o império para baixo e se sobrepôs ao império. Lutero, então, aparece nesse momento protestando contra a igreja. Como eu disse, a história vai nos dizer que quando estava se construindo a Basílica de São Pedro, o Papa mandou o seu emissário, Tetzel, à Alemanha, John Tetzel, à Alemanha, para vender indulgências a fim de angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro. Isso despertou Lutero. Esse foi assim o estupim mesmo do despertamento de Lutero, né? O clímax. Da revolta de Isso, Lutero, da revolta de da Lutero. indignação dele contra a Igreja Romana. Em contrapartida, o mundo estava vivendo já exausto, os governantes estavam exaustos dos mandos e desmandos da Igreja Católica. E Lutero teve esse apoio, então. A Igreja Católica, inclusive, acusa Lutero de ser um traidor, até hoje. A Igreja Católica Romana acusa Lutero de ser um traidor e de ter, pastor Luciano, adquirido vantagens pessoais, riquezas fornecidas pelos governantes da época para promover a reforma protestante. A gente sabe que isso é mentira, porque as biografias de Lutero nos mostram que ele tinha uma vida extremamente piedosa. Como bem abordou o pastor Luciano anteriormente, ele era estudante de direito e deixou tudo isso para estudar teologia. A biografia de Lutero diz que entre os monges da sua época, ele é aquele que mais orava, aquele que mais se autoflagelava, o mais devoto, acreditava realmente naquilo ali. E Lutero se levanta para protestar contra as atitudes da igreja. Sem dúvida, os príncipes, os governantes viram isso e perceberam que aquele era um homem que estava saindo do meio do clero, conhecia a instituição católica romana por dentro e tinha coragem de protestar. Então eles apoiaram Lutero. Eu acredito que essa é a mais verdadeira história, não é isso, pastor Ciro? Então, Lutero não poderia ter essa atitude mesmo porque ele não teria vantagem alguma. Mesmo que ele recebesse uma vantagem financeira, que é a acusação que se faz a ele não poderia se utilizar dela por conta da perseguição que ele estava sofrendo. Era mais vantajoso continuar junto ao clero romano. Então ele estava fazendo isso gratuitamente anteriormente, ele ia continuar fazendo isso pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo, e não por uma causa própria ou para bens ou vantagens adquiridas individualmente falando. Agora eu acho interessante a gente pontuar também aqui duas coisas importantíssimas, pastor Anderson, que é a questão da diferença entre a igreja romana e a igreja protestante. A igreja romana, ela se baseia na tradição e ela mesmo arroga para si o direito de ter a Bíblia como sua invenção, entre aspas. Ou seja, a tradição criou a Bíblia. Isso eles afirmam categoricamente, qualquer padre, qualquer católico, isso diz à torta e à direito. Mas isso não pode acontecer, porque a Bíblia é a palavra de Deus e não a palavra da igreja. Com certeza. Então, o que acontece? Há um nível diferenciado. Na igreja romana, a igreja está acima, o Papa está acima da palavra de Deus, que é a Bíblia sagrada para nós. Então, a autoridade papal está acima da Bíblia. Por quê? Porque o Papa é o Vicaris Filis Dei, é o substituto do Filho de Deus. Olha só que coisa, você que está nos ouvindo agora, coisa terrível. O Papa é o substituto do Filho de Deus na concepção católica romana. Ele não é o representante, ele é o substituto. Por isso que quando ele passa, as pessoas beijam o chão, as pessoas o reverenciam como se fosse o próprio Cristo que estivesse ali. Porque é isso que eles ensinam. Por isso a infalibilidade papal. Disso Lutero começa a perceber que a palavra de Deus, que é a Bíblia, está indo contra os ensinamentos católicos, aos ensinamentos que a igreja está propondo. E a igreja está vendendo o perdão, que são as famosas indulgências. Está vendendo o perdão, em outras palavras, está vendendo o céu. Está vendendo a salvação, porque só pode entrar no céu quem for perdoado. Então está vendendo a salvação para as pessoas que têm condição de comprá-la. Ou seja, os pobres não podem ser salvos nesse sentido. Então Jesus disse que aos pobres seria pregado o reino dos céus, mas não daria nada certo, né? Porque só iria ao céu quem tivesse condições de pagar pelo perdão e tivesse a assinatura do Papa ali, credenciando-o para passar para outra vida em salvação e pular a etapa do purgatório. Então, purgatório é inventado e criado com muita força, principalmente nessa época, para que as pessoas tivessem medo de ir ao inferno
E fazendo isso, a igreja arrecadaria muito mais dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, vendas que está lá de até hoje, indulgências. com a venda do perdão dos pecados. Então a igreja protestante, ela faz o contrário. A palavra de Deus está acima da igreja. A palavra de Deus está acima de qualquer pastor. Sola Escritura. Sola Escritura. Por isso que nós temos as 5 solas que nós vamos falar daqui a pouco. Ok. Pastor Luciano, qual a relevância desse apoio, né? Este apoio que os príncipes deram a Lutero? Ele foi muito relevante para que a reforma protestante acontecesse. O que eu percebo nisso é que, de forma, é lógico que não intencionando uma reforma religiosa, os príncipes, sobretudo, viram na religião o pano de fundo para a transformação da sociedade. Os príncipes, nessa ocasião, que concordam com Lutero, não estão concordando apenas do ponto de vista religioso, mas eles estão concordando, sobretudo, do ponto de vista social, cultural, político. Estão concordando com um todo. Então, imaginem que Lutero está lutando sozinho contra toda Roma, contra todo o papado. Acho que era o Papa era o Leão X. Leão X. Ele está lutando sozinho. E É um sistema de dominação terrível, era, né? exatamente. Opressor, né? Exatamente. Então, os príncipes, quando tomam partido, contribuíram de forma veemente para que a reforma tomasse mais força em Lutero, à medida em que Lutero percebesse que não estava só. O que Lutero fez foi enfatizar um retorno às Escrituras. E isto promoveu uma transformação social. E o que eu estou percebendo é que muitas vezes nós, os protestantes, com toda uma bancada evangélica que nós temos em todos os escalões da política hoje, que seriam estes príncipes aí que deram apoio a Lutero, a gente está buscando primeiro o apoio político para ter condição de voltar à palavra. Parece que a gente está fazendo um caminho inverso. Lutero se preocupou em um retorno à palavra e esse retorno à palavra despertou o apoio dos governantes. Nós parece que estamos fazendo o caminho inverso, não é isso? Nós envolvendo todos nós, né? Nós os protestantes. Parece que a gente está querendo buscar o apoio dos governantes para ver se a gente consegue ter um ambiente favorável à pregação da palavra, ao retorno às Escrituras. E Lutero tinha um ambiente totalmente inóspito em relação ao que ele esperava. Não é? Mas eu acredito que pastor Luciano, este é um grande exemplo para nós, pastor Rodrigo Sino. Se nós tivermos uma ação de retornar à palavra, esse é o nosso papel. Deus vai promover o que é necessário para que a gente tenha esse apoio. E agora sim, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui, e a gente não pode encerrar a nossa conversa sem falar sobre essas bases que são o ideário, os pilares, os 5 pilares. A gente pode até citar um a mais, que eu até o cito em primeiro lugar, que é o sacerdócio universal. Não é? Todos os reformadores defendiam isso, que Deus não fala só com o pastor, com o presbítero, contextualizando isso hoje, né? Deus não fala só com o pastor, com o presbítero, evangelista, diácono, com o apóstolo, com o bispo. Deus fala com todos. Todos podem ouvir a voz de Deus. Isso é o sacerdócio universal. Mas a reforma propriamente dita, ela esteve, mesmo antes de Lutero, mesmo porque, na verdade, esses 5 solas da reforma, Lutero não intitulou a reforma desta maneira. Os estudiosos da reforma que foram analisando, principalmente o que Lutero fez, estruturaram desta forma. Então, mesmo antes da reforma, no período pré-reformador, eles já tinham esse pensamento, esse contexto dos 5 solas da reforma. Sola gratia, sola fides, solo Cristo, sola Scriptura e só lhe deu glória. Vamos começar, que eu penso que é um ponto fundamental da nossa vida cristã, a graça de Deus. Sola gratia. Sim, em primeiro lugar, a graça, né? Somente a graça. E graças a Deus pela graça, né? Que a graça, apesar de ser graça, não é de graça. Então, a graça de Deus não é barata. A graça de Deus, ela é aquilo que nos traz a salvação. Foi pela graça. Então, não é pelas nossas obras. Por isso que quando Lutero leu Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, ele causou em si mesmo um grande estrondo,
porque ele não estava acostumado com isso. Ele se achava um homem justo, que por mais que ele fizesse as obras, ele talvez nunca ia alcançar a salvação, que ele poderia ser lançado ao inferno. Era muito Aí ele penitente. Exatamente, era muito penitente. Quando ele lê esse texto, fala, peraí, Tudo que eu estou será fazendo aí tudo que eu estou fazendo não tem nada a ver uma coisa com a outra? Deus não estabeleceu isso para mim? A fé baseada nesta graça. Então, a fé é o motivo que eu tenho para receber esta graça de Deus. Então, somente a graça pode me salvar por meio da fé. Então, quando a gente vai lá para o texto de Efésios, a gente vai ver, 2:8, né? Que está escrito lá? A salvação é pela graça. Então, é a graça de Deus que nos salva. Não é as obras, para que ninguém se glorie. Paulo é enfático, não vem de vós. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça de Deus é o que está sobre todos nós e é o que nos leva até a sua presença através da fé que nós possuímos em Deus. Então, sem a graça de Deus, nós não poderíamos ser salvos. Tem gente que é interessante, às vezes você pergunta para uma pessoa assim, irmão, você tem certeza que você é salvo? Se tenho. Você tem certeza mesmo? Ele disse, tenho, o que é isso? Está dizendo que eu não sou? Não, eu só quero dizer se você entende que é a graça. Você crê que você é salvo pela graça ou pelas obras? A primeira resposta que a pessoa dá é claro que é pela graça. Mas você tem certeza que você é salvo? A pessoa vai dizer, é claro que eu tenho. Aí você insiste e diz, então por que você tem certeza que você é salvo? Algumas pessoas vão dizer, porque eu não roubo, eu não mato, eu oro, eu não fumo, eu jejuo. Eu oro, sou crente, evangelizo, aí não é a graça. Eu dizimo. Então ele acabou de dizer o quê? Sem pensar, sem perceber que é pelas obras dele que ele está sendo salvo, porque ele é bonzinho. E mesmo que eu faça tudo isso, eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Essa é a grande diferença que a graça traz para nós. E é uma imposição social, né? Isso é uma ética social. Sem dúvida. O senhor está certo que raramente a gente ouve alguém dizendo, você tem certeza que você é salvo? Sim, por quê? Porque a graça de Deus me alcançou. O sacrifício de Cristo foi suficiente. É a verdade. Não a minha própria obra. Ainda bem que a graça veio. Né? É a graça. Sola gratia. Pastor Luciano, sola fides, somente a fé. Por que somente a fé? Quando estabelece a fé como ponto culminante também, Lutero está afirmando que não era a concepção dogmática do romanismo o mecanismo primordial para proporcionar a salvação, mas que a fé em Jesus Cristo era suficiente. E isso independia do dogma humano ou do achismo romano. E aí Lutero estabelece apenas a fé justamente para deixar claro que o que vier depois não pode ser acoplado, porque a fé é suficiente. A fé é suficiente em qualquer tempo. Em qualquer tempo. E outra, a fé, ela não nasce em mim. Ela é gerada. Ela é gerada em mim. E ela é gerada através das Escrituras. Diz que a fé vem e vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pela palavra. Por isso ele disse somente a fé. Somente a fé. Pela fé. Por causa da fé que é gerada em cada um de nós é que podemos alcançar salvação. Romanos 1,17, que o impactou muito também. O justo pela sua fé viverá. O justo viverá pela fé. Pastor Rodrigo Sino, solo Cristo. Solo Cristo, a salvação somente através de Cristo. Somente Cristo pode salvar. Ninguém pode salvar a si mesmo. Eu acho que a grande diferença entre todas as religiões, em detrimento ao cristianismo, é exatamente isso. Somente Cristo pode nos salvar. E o sacrifício dele foi perfeito, suficiente e eficaz. É isso que nós devemos ter em mente. Porque senão a gente pode debandar para muitas heresias que já existiram, né, em tempos passados, que existem nos tempos odiernos e que vão continuar a existir. Mas se nós nos atermos ou pararmos para pensar e refletir esse assunto, nós vamos perceber que é Cristo quem nos salvou e nós somos salvos porque Ele morreu por nós. E não porque eu sou bonzinho, porque eu quis me salvar, agora eu quero ser salvo. Não. Primeiro, Ele disponibilizou essa salvação. A Bíblia diz, e o texto áureo da Bíblia, exatamente João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, ou seja, o único gerado pelo Espírito Santo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a salvação quem dá é Deus através de Cristo. Sem Cristo não há salvação. Há um debate fervoroso, né, e interminável entre o calvinismo e o arminianismo, e eu falo que, pensando nisso que você acabou de dizer, que nós não temos o mérito sequer de dizer eu quis erguer as minhas mãos e receber a Cristo. Porque realmente a gente participa disso, a gente tem uma atitude, mas se não fosse uma ação de Deus para nos revelar a salvação e nós compreendermos o sacrifício de Cristo... Aí só me lembra as palavras de Armínio, né? Porque a diferença de Calvino para Armínio nesse ponto, nesse quesito, de que o homem é totalmente depravado, e os dois concordam com isso, nós concordamos com isso, o homem está depravado, ele não pode salvar-se a si mesmo, ele não pode querer o bem, então Deus desperta nele o livre-arbítrio, e a diferença entre os dois é o initius fide, que é a expressão latina que significa o início da fé. O início da fé. Então, como o senhor citou bem, o homem ele participa disso? Eu acredito que sim, mas de maneira passiva e não de maneira ativa, como alguns calvinistas até de maneira desavisada, não conhecendo os escritos de Armínio, às vezes podem citar. Não, vocês dizem que as pessoas podem salvar-se a si mesmas, quererem a salvação. Isso não existe. O próprio Armínio dizia que as pessoas elas participam da fé, da salvação, de forma passiva. Deus estende a mão para ela e ela só estende a mão para Deus. Deus segura e a levanta. Eu chamo isso de dar uma resposta. O mérito é de Deus. Dar uma resposta positiva. Exatamente. A gente só responde. Ele responde positivamente aquilo que lhe é dado. Mas ele não tem mérito algum. Muito bem. Pastor Luciano, sola Escritura. Quando Lutero também afirma apenas as Escrituras, eu nunca parto do princípio de que Lutero estabelece as 5 solas pura e simplesmente por estabelecer, né? A gente tem que compreender que Lutero vem combatendo. Lutero está combatendo aquilo que ele achava que ia além das Escrituras. Por exemplo, ir além das Escrituras, as indulgências. Ir além das Escrituras. Infalibilidade papal. Exatamente. Então Lutero vem combatendo toda essa estrutura extra-bíblica exagerada da construção dogmática da Igreja Católica. Então, quando ele diz só as Escrituras, ele está dizendo automaticamente que o Papa não representa quem pensa que representava. Então, quando Lutero afirma que apenas as Escrituras, essa afirmativa de Lutero foi para a classe dominada da época como tirar a venda dos olhos, né? Foi como dar um norte no deserto. Foi como tirar aquele peso da consciência das pessoas, de que se eles não comprassem a indulgência, se eles não beijassem o chão que o Papa pisasse, se eles não fizessem suas penitências, seus sacrifícios penitentes, eles não chegariam a lugar algum. E ele está dizendo que esse não é o caminho. O caminho é apenas pelas Escrituras, ou só pelas Escrituras. Esses dias eu ouvi um posicionamento, dias anteriores, de que o que Lutero estava ensinando é que não há revelação de Deus além das Escrituras, que Deus não se revela além das Escrituras. Eu acho importante a gente frisar isso. A pessoa que posicionou-se dessa forma até disse que essa foi uma argumentação de Calvino. Falei, bem, se Calvino interpretou assim, não foi assim na Gênesis. Lutero não pensou isso. O que Lutero estava falando, como disse o senhor, pastor Luciano, é que as Escrituras era a autoridade máxima. Exato. Qualquer coisa que a igreja fizesse deveria estar submissa à autoridade das Escrituras. Lutero nem tocou nesse ponto da revelação de Deus. Ele não toca nesse ponto. Se a gente lê o que Lutero fala, né, as 95 teses, as 5 solas, ele não vai tocar nesse ponto de como Deus se revela, através de que Deus se revela, até porque Lutero ele não se preocupou em sistematizar, construir uma teologia sistemática em torno da reforma. Sem dúvida nenhuma, Calvino foi um referencial o reformador que ficou como referencial de sistematizar essas doutrinas reformistas. Antes disso, entretanto, poucos sabem, teve um teólogo que foi o primeiro teólogo, até antes de Calvino, o primeiro teólogo da Reforma Protestante, Philip Melanchthon,
que era um amigo de Lutero, professor também na faculdade de Wittenberg, e Lutero, segundo a história, quando o conheceu, disse: olha, um homem como você tinha que lecionar teologia. E ele, influenciado por Lutero, começou a estudar teologia, se converteu a Cristo e se tornou um teólogo magnífico. Então, Lutero, ele não está falando que Deus só se revela através das Escrituras. Ele está dizendo que toda a autoridade da igreja deve estar submissa às Escrituras. Havia uma máxima na época, antes até de Lutero, mas que perpetuou até Lutero, de que ninguém poderia ter Deus como pai se não tivesse a igreja como mãe. Não há salvação Fora da igreja. Fora da igreja não há salvação, porque ninguém pode ter Deus como pai se não tiver a igreja. Ou seja, como quem mãe. salva é a igreja. Quem salva é a igreja. Aí Lutero a igreja é vem- que gera, a mãe é que gera. Vem Lutero e diz: sola as escrituras. O último solo, pastor Rodrigo Sino, só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Somente a Deus e a Ele toda a glória. Aí eu me lembro de Paulo, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Então, quando Lutero ele é impactado pelos dois textos, né, que a gente ora citou, que é Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, e Efésios 2,8, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós temos aqui uma revelação completa do que é a salvação. E aí, o Sola Scripturas, que vai nos trazer a ideia de que somente a Escritura, eu acho que esse é o pilar dos outros pilares, a Escritura, porque sem ela não se tem os outros. Com certeza. Porque através dela você vai aprender os demais. Então, quando ele diz somente a Escritura, ele está dizendo somente a graça. Quando ele diz somente a Escritura, ele está dizendo somente a fé. Quando ele diz somente a Escritura, ele está dizendo solos Cristo, somente Cristo. E também somente a Deus a glória. Por quê? Porque é Ele o Criador de todas as coisas, Ele é o autor da criação, o autor e consumador da nossa fé, e, portanto, somente Ele merece a glória que lhe é devida. O homem não pode ser cultuado, não pode ser venerado e não pode receber a honra que é devida a Deus. Por isso que ele vai dizer, o apóstolo Paulo, né, vai ressaltar isso com muita clareza em Romanos, né, a quem honra, honra. Então nós temos que ter em mente que o homem pode receber uma honra? Pode, mas a glória somente a Deus. Eu acho magnífico esse texto de Paulo, que o senhor citou anteriormente, capítulo 11, a partir do versículo 33, né? Que eu falo que nós sabemos que a carta aos Romanos é o escrito mais filosófico de Paulo. Eu falo que Paulo está escrevendo a sede da igreja, que estava em Roma, a sede do Império, e eu falo que ele coloca todo o seu argumento filosófico, É o seu manual teológico. seu manual. Eu falo que ele apresenta na mesa as suas ferramentas teológicas. Isso, sem dúvida. E ele vai teologando, filosofando, e já chegando ali para o final da carta, já no capítulo 11, né? Ele começa a dizer, ó profundidade. Eu penso assim, parece que esgotam-se as argumentações teológicas e ele se prostra em adoração. Faz uma doxologia, né? Doxologia, reconhecendo essa grandeza de Deus. Ó profundidade das riquezas de Deus, do conhecimento de Deus, né? Ele diz, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro a ele para que ele possa ser retribuído. Aí ele faz diversas perguntas, que são perguntas retóricas. Né? Perguntas retóricas. E aí ele se prostra em adoração, dizendo, porque dele, por ele e para ele. Porque dele, todas as coisas emanam dele. Exatamente. Por ele, tudo acontece através dele. E para ele, tudo é para que o seu nome seja glorificado. Para a sua glória. A ele, pois, a glória. Por isso, somente a ele a glória. Eternamente, amém. Muito bem, pastor Luciano, pastor Rodrigo Sino, como é bom, como será bom, se todos entenderem que esses princípios da reforma têm uma relevância muito grande para a nossa vida hoje. Que tudo isso que nós aprendemos, sem dúvida nenhuma, o nosso aluno vai ter a oportunidade de vislumbrar isso no curso, as 10 aulas que nós gravamos, que estão ali. Cada aula vai apresentar de forma mais detalhada tudo isso que nós falamos aqui e muito mais, né, do que nós falamos, porque o tempo de curso lá será maior. E a gente precisa realmente perceber que tudo que nós aprendemos, todo este exemplo da reforma protestante, ele deve servir para a nossa vida, para transformar a nossa realidade. Nós já estamos chegando ao final do nosso nossa conversa, nosso diálogo teológico aqui em relação à reforma protestante, tendo em vista esses 500 anos que se comemora hoje, 31
de outubro de 2017. Nós temos então as duas perguntas, eu queria que cada um dos senhores respondesse uma delas, as duas perguntas que mais são feitas neste momento. Nós realmente precisamos de um novo Lutero? E nós precisamos de uma nova reforma? Ou seja, de novos princípios reformistas? Eu gostaria, pastor Luciano, que o senhor respondesse para nós essa pergunta. Nós realmente precisamos de um novo Lutero? Na minha opinião, não. Não precisamos de um novo Lutero. Precisamos seguir os princípios básicos da reforma que foi estabelecido por Lutero. O tratado de Lutero é que precisamos observar com mais afinco hoje. Não de um Lutero, mas de observar a sua luta, de observar a sua história, de observar os benefícios, não de um novo. Nas nossas conversas de bastidores, pastor Rodrigo Cino disse uma coisa que eu achei interessantíssima. Se nós acreditarmos que precisamos de um novo Lutero, de ressuscitar Lutero, nós vamos ter que ressuscitar os apóstolos, vamos ter que precisar de um novo Cristo, então, ressuscita também. Né? Paulo, ressuscita Pedro, ressuscita E o todo próprio mundo. Cristo, vamos precisar de um novo Exatamente. Cristo encarnado de novo entre nós. E, na verdade, a obra de Cristo é completa, a obra de Lutero também, né? Foi completa dentro do seu tempo. Pastor Rodrigo Cino, nós precisamos de uma nova reforma, precisamos de novos princípios reformistas? Pois é, o que a gente acabou de deixar bem claro, eu acredito que os princípios da reforma já foram estabelecidos. Nós só precisamos colocar em prática esse legado que Lutero e os seus pares deixaram para nós, porque são de extrema relevância, de suma importância. E eu acredito que a Escritura é e continuará sendo suficiente. Se nós pararmos para meditar, abraçar esses pilares da reforma, nossa vida vai ser totalmente diferente e a igreja brasileira, a igreja mundial, internacional, vai ter um padrão, vai voltar à sua forma e não vai necessitar de uma nova reforma, porque ela já foi feita. Então, o que nós precisamos é reavivar, reacender os princípios da Exatamente. reforma. Que já estão entre Sem nós. dúvida. Muito bem, pastor Rodrigo Cino, muito obrigado. Foi muito bom esse momento, estarmos juntos Eu aqui. que agradeço, me sinto privilegiado e me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês e podendo também contribuir um pouquinho com o que a gente tem lido, que a gente tem estudado de acordo com os anos, né, para que esta aula inaugural, né, que está à disposição aí aos nossos queridos alunos, todo o Brasil e também os que estão em outros países, que venha contribuir para que nós venhamos crescer em graça e em conhecimento e que gere edificação, consolação e exortação. Eu gostaria que o senhor deixasse aos nossos alunos uma palavra, tendo em vista que o senhor está já na Academia de Pregadores, lá com algumas disciplinas do curso médio em teologia, com aquela maravilha que é a sala teológica, nos ensinando de forma muito, muito tranquila a construir e desconstruir algumas coisas, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria que o senhor deixasse aos nossos alunos uma palavra. Quero deixar aqui, aproveitando o gancho, agradecer mais uma vez a academia, toda a diretoria, ao pastor Anderson Silva, ao pastor Luciano Martins, pela presença, e também me reportar aos alunos, dizer a vocês que para estudar teologia, em primeiro lugar, a gente precisa se esvaziar daquilo que a gente aprendeu errado. Então, primeiro a gente precisa desaprender. Nesse processo de desaprendizagem, a gente vai percebendo o que a gente ouviu e que não estava de acordo com a Bíblia. E a partir de então a gente vai crescendo, construindo o nosso pilar, construindo a nossa estrutura. E dentro desse alicerce, nós vamos percebendo e observando com clareza que a Escritura é suficiente, que o estudo da palavra é necessário e aquele que não faz vai ficar para trás, porque os tempos são novos, são diferentes. Nós precisamos crescer em conhecimento e a Academia de Pregadores está revolucionando nesse quesito e você pode, você que ainda não é, ser o nosso aluno, você que já é, Deus abençoe a sua vida e continue firme, porque Deus vai te usar poderosamente. Amém. Pastor Luciano Martins, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de lhe agradecer por disponibilizar esse tempo para que nós tivéssemos essa conversa tão saudável, tão agradável aqui, para abençoar a vida também dos nossos alunos. E eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações em relação à reforma protestante e também uma palavra aos nossos alunos. Eu agradeço o pastor o Anderson Silva, pastor Rodrigo Cino, toda a estrutura da Academia de Pregadores. Me sinto muito honrado, muito honrado mesmo de poder participar com vocês
desse diálogo teológico sobre a reforma, que é de suma importância. E quero também deixar aos nossos amigos, os nossos alunos aqui da Academia de Pregadores, que Deus continue vos abençoando em tudo. Teologia é importantíssima justamente na atual conjuntura, já que surgem movimentos e às vezes eles até fora das Escrituras, a gente sabe disso, mas louvamos a Deus pela iniciativa da Academia de Pregadores, que tem aí um grupo de professores selecionados e preparados para esse projeto abençoado, abençoador. Eu desejo a todos os alunos que Deus os abençoe em tudo. Esse curso que está sendo disponibilizado agora, hoje, no dia 31 de outubro, é um curso que vai abençoar muito, vai lhe dar muita base, vai lhe colocar com os pés no chão. Falou em cristianismo, nós percebemos a história da igreja começando em Atos 2, mas nós vemos o distanciamento da igreja séculos, chamado de Era das Trevas, e, graças a Deus, o surgimento da reforma. Então eu peço a Deus que lhe abençoe, lhe elucide muito mais e continuemos firmes na Academia de Pregadores. Muito obrigado, pastor. Foi uma honra participar com vocês. Muito obrigado. Muito bem, meus queridos. Nós chegamos ao fim dessa nossa conversa, esse nosso diálogo sobre a reforma protestante. E nós louvamos a Deus pela existência da Academia de Pregadores. Como falamos durante a nossa conversa, eu tenho certeza que a Academia de Pregadores está sendo um instrumento usado por Deus para reunir homens e mulheres, Hoje nós temos uma só professora, mas daqui a pouco teremos outras mulheres também, para assim dizer no plural, que estão dispostos, a partir do conhecimento teológico, de uma teologia bíblica genuína, uma teologia pentecostal, trazer uma transformação à vida de todos nós e, sobretudo, mudar a estrutura social do nosso país. A você que está nos assistindo, que ainda não é o nosso aluno na Academia de Pregadores, corra lá, cadastre-se no portal da Academia de Pregadores. Você tem disponível diversos cursos. Este é um debate, um diálogo sobre a reforma protestante. O curso já está disponível. Eu sempre digo que é impossível transformar a nós mesmos e a vida de outras pessoas se não conhecemos a nossa história. E o que nós nos propomos nesse curso, em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, é fazer, não obstante você que é nosso aluno já estudar no curso médio em Teologia, História da Igreja, também nesse nosso curso em comemoração aos 500 anos da Reforma, nós fizemos um percurso histórico do cristianismo como um todo, enfatizando a Reforma Protestante. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos abençoe, que nós possamos, assim como os pré-reformadores e os reformadores, transformar a nossa sociedade a partir do retorno genuíno à palavra de Deus. Esteja conosco em todos os nossos cursos e principalmente neste que está comemorando, está sendo lançado hoje em comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante, 1517, 31 de outubro de 1517 a 31 de outubro de 2017, nós te convidamos para fazer esse percurso. Venha conosco fazendo esse percurso da Reforma Protestante. Deus te abençoe e até lá no nosso curso, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida e prospere a tua casa, em nome de Jesus.